Shalom! Começando este dia com Deus. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Glória a Deus. Hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2026. Que o Senhor nosso Deus derrame as bênçãos dos céus sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Que o seu dia seja um dia abençoado, um dia de vitórias, que o Senhor Jesus esteja com vocês, aonde quer que vocês pisem a planta dos seus pés. E que Deus ajude vocês em todas as áreas de suas vidas, igualmente para mim. E que nós possamos dizer assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Vamos para a Bíblia, então. A voz é minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Nós vamos falar aqui sobre a origem histórica da salvação. Livro de João, capítulo 4, versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus disse isso no encontro com a mulher samaritana, certo? Jesus pediu para ela um pouco de água e ela disse assim: como tu, sendo judeu, pede água para mim, que sou samaritana? Os samaritanos não combinam com os judeus. Jesus disse para ela: se tu soubeste quem está pedindo água para você, você nunca mais teria sede, porque eu lhe ofereço a água da vida. Amém? Então, que nós possamos também ter isso em mente, que a fonte de água da vida é Jesus Cristo, certo? A inclusão de todas as nações, certo? Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus aqui em uma conversa com Abraão, ele disse assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra, e através de ti farei uma grande nação. Então serão benditas todas as famílias da terra, certo? Essa é uma poderosa promessa que Deus fez a Abraão, e para mim e para vocês também, certo? Que nós possamos, então, cada vez mais adquirir conhecimento das Escrituras Sagradas, porque são elas que testificam do nosso grande Deus. Amém? Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Amém? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, certo? E aqui vem a explicação deste versículo, certo? O apóstolo Paulo explica em ordem, de prioridade de pregação. O evangelho foi anunciado primeiro ao judeu, porque eles guardavam as antigas promessas, certo? Agora, a salvação alcança qualquer pessoa, certo? Sem distinção de nacionalidade. Deu para entender? Então, não é só do judeu, não é só do grego, não é só do gentil, é para todos. A salvação, ela está estendida a toda a humanidade. Amém? O livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 28, diz assim: nisto não há judeu e nem grego, não há servo nem livre, não há homem e nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, todos nós estamos com Cristo Jesus e Ele conosco. Amém? Glória a Deus. Aqui Paulo afirma que
que diante de Deus e para receber a salvação, as barreiras raciais, sociais, e de gênero deixa de existir. Judeu e não judeus torna-se igual a todos que aceitam Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Glória a Deus. O fim da barreira separatória. O livro de Efésios, capítulo 2, versículo 14, lemos assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Então veja bem, o fim da barreira da separação, porque Cristo Jesus é para mim, é para você e é para toda a humanidade, certo? Antigamente havia uma separação espiritual, religiosa e rígida, certo? Entre os judeus e as outras nações. Os judeus e as outras nações, certo? Os gentios, certo? Este versículo explica que a morte de Jesus Cristo na cruz derrubou essa parede. Então, ao Jesus Cristo morrer ali na cruz do Calvário, essa barreira foi derrubada. Ele uniu dois grupos em um único, a Igreja de Cristo Jesus. Todos nós somos uma igreja, todos nós somos templo do Espírito Santo. Então, veja bem, toda a humanidade, não importa quem você seja ou quem você é, certo? Eu quero dizer para você, meu irmão em Cristo Jesus, para você, minha irmã em Cristo Jesus, que estão me assistindo nesse momento. Não importa o que você está fazendo nesse momento, não importa a situação que você está vivendo nesse momento, se é nos vícios, certo? Se é na imoralidade, se é, enfim, e etc. Não importa o que você está fazendo, o que você é, o que você já foi. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês são pessoas lindas para Cristo Jesus. Vocês são as meninas dos olhos de Jesus. Vocês são joias preciosas para Jesus. Ele ama vocês e quer salvá-lo. Então, entregue as suas vidas a este grande Deus. Eu já entreguei a minha, certo? O livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. O apóstolo João dizendo: olhei e eis que vi uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, e estavam diante do trono. Então esse versículo aqui, meus irmãos, deixa claro que para Deus não há distinção, não há acepção de pessoas. Todos, perante Deus, somos iguais. Olhei e eis que vi uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam diante do trono de Deus, certo? O último livro da Bíblia mostra a visão do céu no futuro. Lá estão os salvos, pessoas de todas as etnias, culturas, idiomas e planeta. Isso prova definitivamente que a salvação não ficou restrita somente aos judeus, certo? Mas a todas as nações. O livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o qual deseja que todos os homens, que todas as pessoas, homens, mulheres, enfim, toda a humanidade sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, certo? Esse versículo revela o coração e a vontade de Deus, o amor de Deus pelas suas criaturas, certo? Deus quer salvar toda a humanidade, certo? Mas você tem que crer
e você tem que aceitar. Se você aceitar Cristo Jesus no seu coração e fazer de Cristo Jesus o centro da sua vida, você será salvo. Amém? Tito, capítulo 2, versículo 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a toda a humanidade, a todos os homens, a todas as mulheres, certo? A graça, ela é um favor imerecido de Deus através de Cristo Jesus, certo? Aqui o texto afirma que essa oportunidade de salvação apareceu e está disponível para qualquer pessoa no mundo. Ninguém está impedido de ser salvo por falta de graça. Porque a graça salvadora de Deus está estendida para mim e para você, certo? Basta vocês aceitar. Eu já aceitei, por isso estou compartilhando o evangelho da salvação com vocês. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. O Senhor não retarda a sua promessa. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento, certo? O motivo, esse versículo explica que o motivo do fim dos tempos ainda não ter chegado, certo? Deus está dando um tempo para a humanidade, certo? Para você que ainda não aceitou o Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, se vocês ainda não aceitaram, aceitem, porque a porta da graça está aberta, Cristo Jesus está esperando vocês de braços abertos, porque Ele quer salvá-los, certo? Então, que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração, e você não o rejeitem, você aceite o Espírito Santo em seu coração. Livro de 1 João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Veja bem, meus irmãos, propiciação significa o pagamento da dívida. O sacrifício de Jesus na cruz teve valor e preço suficiente para perdoar os pecados de toda a humanidade, certo? Ali Cristo Jesus derramou o seu sangue, certo? Ele morreu por mim e por vocês. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, aceite esse sacrifício em sua vida, certo? E viva o hoje como se fosse o último dia da sua vida. E que você e eu possamos dizer assim: Cristo Jesus morreu por mim e agora eu vivo por Ele. Amém? Glória a Deus. Veja bem, meus irmãos. Livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para todo aquele que crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo? Aqui ainda falando da morte de Cristo na cruz do Calvário. Certo? Deus amou o mundo de tal maneira. Deus ama você, meu irmão, de tal maneira. Deus ama você, minha irmã, de tal maneira. Certo? Igualmente para mim, a ponto de dar seu único filho para morrer naquela cruz que não tinha sido feito para ele, certo? Por amor a mim e por amor a vocês. Que nós possamos dar valor a esta morte na cruz do Calvário por mim e por vocês, sem que nós merecêssemos. Amém? Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, será condenado. Então veja bem, Jesus estabelece aqui uma linha divisória clara, certo? A salvação exige, a ação do ser humano de crer, ter fé, de crer e ter fé, certo?
E aqui vem falando do batismo. O batismo é um testemunho público. A rejeição dessa mensagem, não crer e não aceitar, resulta automaticamente na condenação. Certo? Então Deus dá de graça para você a salvação. Basta você crer, aceitar e ser batizado. E você será salvo. Livro de João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Certo? Esse versículo aqui exclui qualquer outra forma de salvação. Ela está disponível a todos, mas estritamente através de uma única pessoa: Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso intercessor diante do Pai. Ele respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Cristo Jesus é um elo, é uma ponte que nos leva até Deus, certo? E sem Cristo Jesus em nossas vidas, nós não podemos e não conseguimos chegar até o nosso Deus. E para a gente concluir, Hebreus capítulo 5, versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aqui mostra que a verdadeira fé, ela gera o quê? Gera frutos. A salvação eterna se aplica, e se consolida na vida daqueles que não apenas dizem crer, mas aqueles que dizem crer, aqueles que aceitam de coração a palavra de Deus. Aquele que abre o coração a Deus e diz: Pai, eu não sou merecedor da graça, mas muito obrigado pelo sacrifício que tu fizeste na cruz do Calvário por mim. Amém? Oremos. Grandioso e eterno Deus, Pai de amor e de misericórdia, muitíssimo obrigado, grande Deus, por esta palavra de conforto ao meu coração e ao coração dos nossos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, os seus servos e servas. Pai, esteja conosco todos os segundos de nossas vidas, e nós também estaremos contigo todos os segundos de nossas vidas, porque tu és amor, e o teu amor, Pai, que bate no meu coração, me dá alegria de viver, e a alegria de viver em Cristo Jesus. Amém? A voz foi minha, mas a palavra, ela é de Deus eternamente. Amém? Shalom!